Então seja bem-vindo à conversa improvável desta semana. Recorda-se que eu andei a dizer desde segunda-feira que nós íamos ter uma entrevista, pelo menos uma entrevista esta semana. Ora, a primeira dessas entrevistas é com este senhor que está aqui comigo, que ele dá pelo nome de Sérgio Palmeirim. Você deve recordar-se dele, porque nós em julho, foi em julho, não foi, Sérgio? Em julho, fizemos uma entrevista sobre a TAP. Ora, o Sérgio, na altura, como você se recorda, deu conta de um livro que estava a escrever sobre a situação da empresa. E eu prometi que quando o livro estivesse pronto, nós faríamos essa entrevista. Ora, é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. O Sérgio está aqui comigo. Já agora, Sérgio, pode mostrar aí o livro, só para as pessoas É o spot verem. publicitário. 30 segundos. Bom, não é uma questão de publicidade, é uma questão de justiça. E para dizer que aquilo que você vai ouvir hoje é uma súmula do que está ali no livro. Em todo caso, se quiser perceber melhor depois da realidade da TAP, enfim, é só comprar o livro. Sérgio, muito obrigado por regressar à Cor do Dinheiro. Vamos tentar perceber, se eu lhe perguntasse assim, qual é o sumário daquela história que você conta ali? São 250 páginas, não é? Não, um bocadinho menos que isto. Um bocado menos que mas está fundamentado. Ouça. Muito. Não Sim, tem... mas espera aí. Mas qual é que seria o sumário daquele livro se quisesse reduzir uma frase? Olha, um futuro radicalmente diferente do que tem sido o passado. Para a TAP. Para a TAP. E para nós. E isso quer dizer o que quê? pagamos. Isso quer dizer uma transformação profunda da TAP que acabe com a dependência do Estado e dos apoios públicos, que eu já vou explicar quais são e que são muito importantes e que não garantem a viabilidade da TAP. Atenção. Bom, deixe-me fazer uma pergunta. Quando diz que acabar com a história dos apoios públicos e garantir a sobrevivência da TAP sem o apoio do Estado, quer dizer que a TAP ficaria em mãos públicas ou teria que ir para mãos privadas? Isso é muito simples. Eu acho que a TAP diminuída não tem massa crítica para ser viável no mercado único do transporte aéreo da Europa. Bom, então quando quer dizer uma TAP reduzida, quer dizer uma TAPzinha. Então a pergunta seguinte é, o que é que quer dizer que era a massa crítica mínima para a empresa ser viável no mercado europeu? Ouça, isso, neste momento, as empresas independentes que têm hub eram a Aer Lingus, a Finnair e a TAP. A Aer Lingus já foi adquirida pelo grupo IAG. A Finnair mantém-se independente porque tem um excelente hub para o Extremo Oriente e porque desde há 5 anos fez uma recuperação financeira excepcional. A TAP, que sempre teve problemas, desde há 5 anos agravou a sua situação. Porque a TAP, se calhar... Mas antes de irmos aí, porque eu gosto de fundamentar as coisas muito bem, é quem estiver do outro lado, e mesmo os críticos e mesmo gente do governo vai dizer assim, mas o que é que quer dizer uma TAP reduzida? Quantos aviões é que teria ter? Eu lembro que no ano passado, a TAP, antes de haver este problema, tinha cerca de 77 aviões. Curiosamente, era mais do que a própria Ibéria. Não é? Mas depois desta reestruturação, qual é o número máximo que a TAP de aviões que deveria ter para poder ser rentável? Para já, há aqui uma coisa que os portugueses têm que saber. É que contar aviões, estamos a misturar a Airbus 330 com os ATR. Sim. Com aqueles hélices. É verdade. Primeira coisa. Segunda coisa é que a TAP continua o governo continua a ordenar à TAP que não divulgue os indicadores profissionais. Estilo load factor, por exemplo. Load factor e uma outra coisa que se chama os lugares quilómetros oferecidos ao mercado. Porque o load factor é a ocupação dos lugares quilómetros. E eu sei raciocinar em valor de lugares quilómetros oferecidos ao mercado. Bom, o Sérgio diz que esses valores não estão disponíveis e a TAP não os divulga por ordem do governo, é isso? É evidente. É o governo quem manda na TAP e quer explicitar. Quando eu digo governo, é porque não quer personalizar num ministro em voz. Embora a gente saiba quem é que está lá aqui. Não. A responsabilidade é política, é do governo. Não é de um ministro, É do governo. E mais, dada a confusão que reina, o Estado o governo tem a obrigação de ordenar a TAP para dar os indicadores profissionais por trimestre de 2020 para comparar com os trimestres de 2019. E deve também dizer, a 31 de outubro, quais as medidas que já tomou para reduzir custos. Porque eu conheço as medidas que o grupo Lufthansa tomou, que a Air France tomou. Vou ao site.
A TAP, o governo esconde esta informação aos portugueses. E também sabe que o governo norueguês, por exemplo, recusou os apoios à Norwegian Air, não é? Pois. E de certeza que o governo norueguês não fez isso por falta de dinheiro. Claro. Fez isso Por racionalidade económica. Por racionalidade económica. E eu tenho a maior simpatia pelo Bjorn, penso eu, foi o fundador da Norwegian e que, no fundo, vai à insolvência porque foi o pioneiro no transporte aéreo low cost intercontinental. Foi isso, foi pioneiro. Bom, mas agora excluindo essa questão dos ATRs e por aí adiante, como é que as pessoas, quando se diz uma TAP reduzida, como é que as pessoas vão ficar com uma ideia concreta? Muito simples. A viabilidade da TAP depende das rotas entre a Europa e o Brasil e os Estados Unidos. Que são as rotas mais rentáveis neste momento. Não, são as intercontinentais, são onde se pode ganhar. Não se junta aí a África também, com as rotas mais rentáveis? Quer dizer, comparado com o Brasil e com os Estados Unidos... Tem pouco peso. Tem pouco peso. Sem o Brasil e sem os Estados Unidos, com o acordo de code-share com a JetBlue, a TAP não é viável. Pura e simplesmente. Aí não... Agora, e aí, vamos ver... Vamos ter que voltar ao número, mas a TAP esconde qual é o número de passageiros. Aí é que está outra coisa. Eu só posso estimar, e recuso-me a fazer isso. Mas também não divulga o número de passageiros? Não, o número de passageiros divulga. Mas o número de passageiros do hub não divulga. Até porque, atenção, um turista de hub gera 4 passageiros de TAP, porque embarca 4 vezes. Portanto, o número de passageiros é uma coisa que também tem que ser... Vale o que vale. Mas, sem ter o tráfego que tinha em 2019, a TAP não é viável. Ponto. E mais, tem outro problema. É que durante uns anos não vai atingir os valores de 2019. Durante uns anos. Sim. Que serão para aí 4, 3, por aí. Mas, e, entretanto, fica reduzido ao médio curso, que tem que alimentar o hub, não é? As rotas que vão para a Europa, não é? E aí está sob concorrência das low cost. Pronto. E, nomeadamente... Portanto, não é a Europa que vai salvar a TAP. Não, aí a Europa afunda a TAP. Quer dizer... Está ali um espectador a perguntar qual é o título do livro, já agora. É TAP, que futuro, ponto de interrogação. Como chegámos aqui? Bom, já lá vamos ver daqui a ponto bocadinho. De interrogação e exclamação. Sim, há bocadinho o Sérgio dizia que a TAP consome muitos recursos públicos. Queria começar por aí, é isso? Exato. Queria começar por dizer uma coisa. Entre 1975 e que foi a nacionalização e 1994, que foi a ajuda o auxílio do Estado já autorizado pela Comissão, a TAP recebeu de auxílio de subsídios 930 milhões de euros de 2020, atualizados a 2020. Sim, aqui há que somar o que se passou em 94. E em 94 recebeu cerca de 1.500 milhões de euros de 2020. Soma a TAP nacionalizada, transportadora aérea nacional, companhia de bandeira, ao serviço do povo português, como o governo diz agora, esta TAP custou 2.400 milhões de euros de 2020. Pronto. Vamos ter que somar os 1.200 milhões já deste ano, os 500 milhões destinados para 2021 e sabe Deus quanto mais a partir daí. Quer dizer, sabe Deus e sabe um dirigente sindical. Bom, eu achei espantoso como é que o dirigente sindical chega à televisão e diz de forma tão blunt, tão certeira, tão precisa que está preciso de 4.000 milhões de euros. Ouça, eu tenho que agradecer, porque se me perguntasse a minha estimativa, eu dizia, olha, isto vai dar mínimo dos mínimos 4.000 milhões de euros. Mas isso era a minha estimativa. Sim, o Sérgio já me tinha dito isso em privado da outra vez. Ok. Agora, mas espera lá uma coisa. Mas isso é porque o nosso governo entende que o plano de reestruturação que vai apresentar a Bruxelas, e eu aqui vou citar o que as declarações do ministro que faz parte do governo, fala das necessidades de injeção adicional e do valor necessário para promover a recuperação da empresa. Isto para além dos 1.700 milhões. E mais, santos deuses, diz que fala do ano em que a TAP começará a devolver o dinheiro ao Estado. Desculpa lá, Sérgio. Mas, entretanto, diz que a promoção da coesão territorial é uma preocupação do plano de reestruturação. Pronto.
Isto custa dinheiro. Agora, só lhe dou um exemplo. Ou seja, sério, o que eu estou a ouvir aí é só política, não há relacionalidade económica nenhuma. Nenhuma. Mas atenção, há um precedente histórico e eu quero prestar homenagem ao ministro Joaquim Ferreira do Amaral e a um homem que foi o primeiro presidente da TAP a ter um mínimo bom senso. E declara já sou amigo pessoal dele, foi o Monteiro Lemos. Em 1991, o Monteiro Lemos percebeu que a TAP, como estava face às exigências europeias que já se adivinhavam, era inviável. E com o apoio do ministro, sem o qual nada disso faria, iniciou as medidas de saneamento da TAP. E já com Santos Martins na presidência, no segundo semestre de 93, eles fazem um plano de saneamento extremamente duro. Houve pancada no aeroporto, invasão da pista, essas cenas todas. E quando apresentam um pedido a Bruxelas em 9 de janeiro de 94, o Ferreira do Amaral vai em grande estadão, tem que registrar isso, porque diz para ir muito mal dele. Eu digo, eu tenho imenso respeito por aqui. Ele foi a Bruxelas em grande estadão, apresentar o plano ao comissário da concorrência, que era o Carlos Van Dier. Agora, mas já agora vamos recuar um bocado mais. Mas quer dizer, o trabalho de casa estava feito. E a redução do pessoal na altura foi de 3.400 pessoas. Bom, que é o que neste momento ninguém explica, né? Porque não ia haver despedimentos, afinal já há despedimentos, afinal já saíram 1.200, afinal saem mais 1.600, ninguém percebe nada. Porquê? Porque não há a tal informação profissional. Não dá jeito ao governo divulgá-lo. Epá, moça, mas é à conta da falta de divulgação profissional que nós estamos aqui. Sim. Porque se essa divulgação tivesse sido feita... Mas, Sérgio, eu já agora estão 1.200 pessoas em direto, eu quero lembrar às pessoas uma coisa. Você não se esqueça de uma coisa, é que você já meteu 1.200 milhões de euros na TAP, vai meter mais 500, sabe Deus, mais quanto, e você não tem informação. Portanto, como contribuinte, tem de ser você que está desse lado a exigir, por favor, a divulgação dos dados. Exijam que o governo obrigue a TAP a publicar os números. Pá. Bom, agora vamos para a restauração. Eu estou-me a indignar. Ou seja, mas deixa lá a indignação, vamos para o Bruxelas. Bom, o governo vai ter que apresentar brevemente, dentro de uma semana ou duas, o plano a Bruxelas. Bom, qual é a sua previsão do que é que vai sair das conversas com Bruxelas? Ouça, eu não tenho previsão, eu tenho factos. Ok? E a Comissão... Factos. A Comissão tem que respeitar as orientações de 2014, que são muito severas na defesa da concorrência leal. Sim. E quando há um auxílio de Estado, há uma distorção da concorrência que tem que ser compensada. A Comissão está sob escrutínio. A Comissão não pode ser fofinha com a TAP, não vai ser fofinha, porque está sob escrutínio da opinião pública internacional e dos concorrentes da TAP. Sim, nomeadamente a malta do low cost. E a malta da British Airways, da Ibéria, Aer Lingus, Finnair e Lufthansa, a quem o tráfico dos Estados Unidos e do Brasil interessa. Portanto, não vai haver aqui fofices. Aí sendo, há a Comissão, ninguém ainda disse, o Governo ainda não divulgou, e tem que ter isto pronto, porque o plano vai ser apresentado nos próximos dias. Quais são as medidas de mitigação da distorção da concorrência que está a preparar? Mas qual é a sua previsão então? E mais, já lá vamos, deixa-me dizer outra coisa. Por outro lado, as orientações de 2014 dizem que as companhias têm que dar até 50%, mas aí admitamos que seja 30%, têm que pagar com venda de ativos, digamos, 30% da ajuda que recebem. Têm que pagar. Portanto, vai ter que vender ativos. Sim, os terrenos do aeroporto. Ouça, mas quais ativos? Os terrenos do aeroporto, os slots de Israel. Ouça, isto aqui não encaixa. E quando eu lhe digo que nada disto encaixa, é uma opinião pessoal que eu testei com amigos meus que são pessoas de referência. Então eu volto a fazer a pergunta, qual é a supervisão então se tem esse cenário tão negro face àquilo que vão ser as conversas com Bruxelas? É que a Comissão, eu não sei agora em termos jurídicos como é que vai fazer, mas a Comissão vai dizer que o plano de reestruturação não garante a viabilidade da TAP. Até porque o Deutsche Bank, sabe qual é o estudo que eles estão a fazer? É o modelo em que a TAP se pode financiar no mercado, porque isso é uma das exigências do plano de reestruturação.
Ou seja, sem ajuda do Estado, em termos de mercado... Sem como é garantia, que se pode... sem garantia. Sim, Portanto, a TAP que a Comissão quer é uma TAP competitiva, viável, num mercado em concorrência aberta e sem auxílio do Estado. E nesse mercado, a TAP tem que mostrar que é capaz de se financiar, de fazer uma emissão de ações. Ou de obrigações. Perdão. De obrigações. Era isso que eu queria dizer. Obrigações. Sem garantia do Estado. Portanto, não é aquela velha cena de toma lá a Caixa Geral de Depósitos, garantia do Estado, Caixa Geral de Depósitos financia. Percebe? Não é. Portanto, a sua previsão é que o plano vai ser rejeitado por Bruxelas e o Governo vai ter que fazer o plano, é isso? Sim, até porque, vamos lá ver uma coisa. A TAP precisa de uma reestruturação profunda. A TAP precisa de uma reestruturação que acabe com o que houve, e há de herança da TAP nacionalizada, que foi acumulando vícios, privilégios, disfunções, etc. Mas agora explique-me como é que um Governo que tem dificuldade em tomar medidas vai explicar isso aos sindicatos da TAP. Como sabe, a TAP tem 11 sindicatos, não é? É difícil negociar com 11 sindicatos. É muito simples. É muito simples. O governo, uma das condições que eu vejo é o Governo acabar com o condomínio entre o Estado e os sindicatos, Vital Moreira Dixon, constitucionalista, condomínio entre o Estado e os sindicatos, para gerir a TAP. Tem que acabar. A TAP nunca teve uma cultura... Ou seja, desculpe lá o ceticismo, mas eu já ouço isso há quase 40 anos. Camilo, mas agora aqui temos uma coisa. É que o dinheirinho só entra com a autorização lá da senhora Vestager. Pronto. E ela não é para brincadeiras, é isso? Não é para brincadeiras. Mas mais também lhe digo, o Boston Consulting Group, que está agora aí, já foi contratado pela TAP em 2016 com o Fernando Pinto, CEO, e já do tempo do Nilman, e fez um projeto de reestruturação com a corte destas gorduras que previa uma economia de 200 milhões de euros em 2020. O Nilman não quis. Nisso o Nilman também era um bocado... Política de redução de custos também não era muito com o Nilman. Mas, quer dizer, na altura, houve um plano para reduzir os custos em 200 milhões. Sim, mais uma vez, como aconteceu com muitos planos para a TAP, não foi cumprido. Deixa-me fazer uma pergunta. E uma última coisa. O saneamento da TAP implica a falência ou a insolvência da Ground Force. Bom, já lá vamos à Ground Force. Eu queria pegar no outro ponto, que era, o Sérgio, na última vez que falámos, disse que preferia que fosse feita uma falência controlada da TAP. Mantém essa opinião? Refinei-a. Pronto, mas mantém essa opinião? Mantenho. Porquê? Qual é a vantagem? Porque acho, pura e simplesmente, que temos que admitir que a TAP não é viável. Diga-me uma coisa. Os gestores e administradores que conduziram a TAP a esta situação, que já custaram 2.500 milhões de euros em 2020 e que vão custar pelo menos mais 4.000, acho que de repente há uma mutação, não digo genética, quase genética, cultural, e passam a ser gestores e administradores brilhantes. Não, mas o problema é esse, é como isso já acontece há muito tempo, depois ninguém liga nenhuma. A minha dúvida é que desta vez vai com coragem para fazer isso. Como eu disse da outra vez, a nossa salvação, a nossa proteção, a nossa santa salvadora na ocorrência é a senhora Vestager. E pronto. Portanto, acha que desta vez é mesmo sério? Eu acho que sim. Até porque, vamos lá ver, o que está em causa não é a TAP, é a credibilidade da Comissão. Sim. Ou seja, faça aquilo que disse aqui, que já tinha dito na entrevista anterior, porque é que alguém deve comprar o livro? Explique-me lá. Ouça, vamos lá ver. O livro, isto não é o Código da Vinci, isto não é de leitura fácil. Tem números, tem gráficos, é preciso conhecer 3 ou 4 indicadores. Portanto, eu fiz um livro factual. Todo. E o que falou aqui foi o sumário do livro, digamos assim. Explico como chegámos aqui. E depois faço o quadro do futuro e as mudanças que são necessárias. Agora, não sou tão explícito, até porque na altura o livro foi fechado a 25 de outubro. Depois tem que tipografia, essas coisas. Para a revisão. Portanto, eu agora, quando digo que... Aliás, o que eu proponho agora é que o Estado organize e pague, porque vai custar dinheiro, atenção. Eu digo, a extinção ordenada da TAP. Eu digo extinção porque não quero entrar em detalhes jurídicos. Salvaguardando os ativos da TAP, porque as rotas do Brasil são um ativo muito bom, mas libertando o Estado
do passivo de garantias com os credores e, lamento ter de dizer, com o pessoal. Quer dizer, a TAP não pode pagar indemnizações de experimento, o experimento tem que ser num caso de falência. Pronto. Isto Muito é bem. chocante. Portanto, essa é a solução que propõe. Não é a solução que eu proponho. É o que vai sair. É a realidade. É a realidade. É a realidade. Até porque, quer dizer, outra solução, o Estado pagar as indemnizações, isso aí é mais que um novo banco. Atenção, atenção. Exatamente. Bom, Sérgio, olha, quero agradecer esta conversa e dizer-lhe que daqui a uns meses, em função daquilo que acabou de dizer agora, com muita probabilidade vamos ter que falar outra vez sobre este assunto. Estou à sua disposição. Este meu sorriso. Nós vamos pagar. Já percebi. Preparem Bom, o IRS. Preparem o IRS. Olha, tá? o título da entrevista, como diz o Sérgio Palma Brito, é Preparem o seu IRS, porque você vai mesmo pagar toda esta matemada, como eu costumo dizer. Tá bem. Quero agradecer a sua paciência, quero agradecer ao Sérgio esta conversa e fica uma certeza, é que de certeza que vamos voltar a falar sobre isto. Muito obrigado, com licença, já sabe que amanhã às 8 da manhã você estará aqui a levar comigo no programa matinal A Cor do Dinheiro. Com licença.